Paz e graça, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de cada um de vocês. Gente, o que eu tenho observado durante esse período é que muitas pessoas estão orando mais ao Senhor Jesus. É interessante, pessoas que nós sabemos que não são evangélicas. Vou explicar para você melhor. Que posta lá aquele vídeo bebendo, fumando, dançando, o funk, o forró. Tenho nada contra isso. Mas só para nós entendermos. E quando chega num período desse que nós estamos passando, de uma epidemia, né? O que acontece? A gente vê que as pessoas começam a buscar a presença de Deus. Nossa, vou orar. Vou buscar a face do Senhor. Eu fico pensando o seguinte, imagine Deus lá no céu olhando para nós e Ele sabendo que nós estamos, de certo modo, buscando a presença de Deus só porque estamos passando por essa pandemia. O mundo jaz do maligno, a palavra do Senhor fala. Jaz do maligno. Mas o que eu quero aqui expor é que nem eu e nem você que está me assistindo aqui agora devemos buscar a presença de Deus por causa do medo. O medo de morrer, o medo que vai pegar esse coronavírus aí, vai ser infectado. Não, nós não devemos adorar a Deus porque nós estamos com medo. Nós devemos adorar a Deus porque nós sabemos que Ele é a melhor solução para nossas vidas. A Bíblia diz assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então eu vou dizer para você uma coisa, e hoje eu vou usar a frase do meu amigo Jucimar. E eu já estava também pensando algo sobre isso. Eu quero ver depois que passar esse problema que o mundo está passando, nós vamos ver pessoas de fé no Face, pessoas de fé no WhatsApp, pessoas de fé pessoalmente, pessoas demonstrando aquela verdadeira fé. Nossa, eu creio em Deus. Deus vai me livrar. Queridos, é claro que nós temos que buscar Deus em todo momento, em todo tempo. Mas aqui, precisamos buscar Ele na sinceridade. Precisamos buscar Deus em todo o momento das nossas vidas. Por que eu quis fazer essa live aqui 11 horas da noite? Porque quando dá 7 horas, 7h30, 8 horas, a gente vê um montão de gente fazendo live, né? Fazendo live. Então esse horário é um horário que nós possamos conversar com mais tranquilidade devido à correria do dia a dia, devido aos problemas do dia a dia. E nessa noite eu quero falar algumas coisas aqui que está no meu coração. A palavra do Senhor, ela diz no livro de 2 Crônica, capítulo 7, e versículo 14, vou até abrir a minha Bíblia aqui, diz assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face,
e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Então, se eu, como filho do Senhor, escuta isso, eu como filho de Deus, eu como povo de Deus, mas eu preciso reconhecer que eu sou povo de Deus. O primeiro passo para nós atrairmos a presença de Deus, diante desse texto que nós lemos, 2 Crônicas 7,14, é nós reconhecermos que eu sou povo de Deus. E povo de Deus, ele passa por adversidade. Povo de Deus, ele passa por problemas. Povo de Deus, ele passa por calúnias, por defamações. Mas o que está conosco é maior do que está com eles. Eles quem? O acusador da nossa alma. A Bíblia diz que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, ele veio para dar vida, aí eu gosto desta palavra, a vida eterna. Olha que maravilha. A vida eterna é o que Deus tem para conosco. Mas como que eu vou dizer assim, como que eu vou chegar nessa vida eterna? É reconhecer que eu sou um povo de Deus. Reconhecer que eu sou uma propriedade santa, eleita e exclusiva de Deus. Muitas das vezes as pessoas se acham que não tem valor. Se acha que não tem valor para ninguém. Eu trabalho com jovens há muitos anos. Por causa desse problema não tem jovens aqui hoje, mas se fosse um dia normal, né? Uma noite normal, vamos dizer assim, teria bastante jovens aqui em casa. Muitas vezes nós recebemos ligações ou até mesmo mensagem no WhatsApp de jovens com inferioridade, achando que a sua vida não tem valor, a sua vida não tem sentido. É o adversário que coloca esses pensamentos na vida dos jovens. Quantos jovens nós conhecemos, nós tratamos espiritualmente, se cortando para aliviar uma sensação, não sei do que. Porque o que alivia a minha alma, o que alivia o meu corpo, é a presença do Espírito Santo. Então nós temos que reconhecer que eu sou, falando eu sou, até minha camisa aqui é eu sou e faço parte. Amém? Então o primeiro passo eu tenho que reconhecer que eu sou um povo de Deus. Aí a palavra do Senhor fala, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Primeiro passo, reconheci que eu sou povo. Segundo passo, para ter uma vida melhor diante da presença do Senhor, me chamar. Amém? E se o meu povo que se chama pelo meu nome, reconhecemos que somos povo de Deus. Segundo passo, se eu sou povo de Deus, Deus ele tem que escutar o meu clamor. O meu clamor tem que atrair a presença de Deus. A minha oração, Irene, tem que atrair a presença de Deus. A minha oração, Lani, tem que atrair a presença do Senhor. O que nós falarmos, Deus
Ele precisa escutar o nosso clamor. Clama a mim e responder-te-ei. Hoje não é sensacional. Essa palavra é difícil de falar. Sensacionismo. Se for assim, tá certo. Se não for, também você já entendeu. Não dá nada. Não estou querendo fazer isso aqui. Mas é verdade. Muitas das vezes na sua vida, no dia a dia, você passa por tanta tribulação, passa por tantos problemas, tanta coisa familiar, no emprego, na escola. E muitas das vezes nós deitamos sem chamar a Deus para nossas vidas. A Bíblia diz que ao decorrer do tempo, o amor de muitos se esfriaria. E muitas das vezes a gente vê pessoas mortas mesmo espiritualmente. Pessoas que o álcool, pessoas que, escuta só, pessoas que foram obreiro, pastores, evangelista, presbítero, enfim, qual seja o cargo eclesiástico, que através do adversário entrou na vida dessa pessoa, perdeu a presença do Espírito Santo de Deus, perdeu a glória da presença de Deus, porque não tem chamado mais a presença do Espírito Santo. Nesse momento, durante essa situação que o nosso mundo nosso planeta está passando, muitos estão chamando a presença de Deus. Muitos estão gritando a presença de Deus porque está desesperado. A Bíblia diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Não é pecado você chegar próximo de Jesus quando você está passando por um problema. Não é pecado você chegar próximo de Jesus ou atrair a presença de Jesus, de Deus, quando você está passando por dificuldade. Mas você precisa, quando resolver essa dificuldade, quando resolver esse problema, você precisa continuar na presença de Deus. Paz, Igor. Isso aí. Volta logo. Jesus está voltando, Igor. Amém? Volta logo porque Jesus está voltando. Deus te abençoe. Então, se nós passamos por momentos de dificuldades e nos atraímos a presença de Deus, e Deus ele nos chama assim. Então, passou o momento, eu tenho que permanecer na presença do Senhor. Quantas pessoas que eu conheço, igual eu disse aqui, obreiros, pastores, evangelistas, que não estão mais na presença do Senhor, que não buscam mais a presença de Deus. Jesus ele está voltando, querido. Então, o primeiro passo, nós temos que chamar a presença do Senhor. Primeiro, reconhecer que nós somos filhos de Deus e Deus te escuta. Ah, mas eu não sei orar. Ah, eu não sei como falar com Deus. Querido, Deus ele sabe das nossas arrogâncias. Para o homem tem essa situação, tem que falar bonito, tem que falar frases bonitas, mas para Deus, Deus não quer saber nada disso não. Deus ele quer saber o que passa no seu coração. Deus ele quer saber o que passa aqui dentro de você. Deus ele quer que você conversa com ele. Deus ele quer que você fala com ele as suas necessidades. Ah, evangelista Bruno, mas só que Deus sabe tudo que passa aqui. Sim, Deus sabe. Mas existe um texto que quebra essa barreira. Pedi, dar-se-vos dá. Uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darei. Deus ele quer te dar uma boa medida. Deus quer te dar uma boa vida espiritual. Deus quer te dar um bom emprego, uma boa casa, uma família Deus quer te dar. Mas nada do que eu falei agora é comparável
aquilo que realmente Deus tem preparado para você. Aleluia. Deus tem preparado o Espírito dele. O Espírito dele, que tem mais valor. Deus tem preparado o Espírito dele, que tem mais valor do que o carro, do que a casa, do que o emprego. E ele chama você nesta noite para ter uma intimidade com a presença dele. Ele está chamando você para tirar um momento. Você que nessa noite está me escutando, você lembra, você tem que reconhecer que você é povo escolhido de Deus. Você tem que chamar a presença do Senhor, não somente quando está passando por adversidade, mas quando vir as bonanças. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, aleluia, se humilhar. É forte. Chamamos a presença de Deus. Agora, como que Deus vai nos escutar? Nos humilhar. Como que nós vamos nos humilhar na presença de Deus? Matando a sua carne, matando o seu ego, matando as suas vontades, diminuindo o seu eu. Que diminua eu e cresça a presença de Deus sobre minha vida. Precisamos nos humilhar mais, tirar a soberba, a arrogância dos nossos corações e deixar que a presença, a glória do Senhor entra sobre nossas vidas. Terceiro passo, orar a Deus. Quanto tempo você não ora a Deus? Quanto tempo você não busca a presença do Espírito Santo? Querido. Quanto tempo você não busca a presença do Espírito Santo para sua casa, para sua família? Eu fico com dó das pessoas que oram só na igreja. E chega na igreja, dobra, o Senhor Jesus, amém, pum, acabou. Levanta. Nós não estamos no momento de juntar o povo, mas que cada um faça o seu culto na sua casa. Como que essas pessoas vão sobreviver sem oração? Como que nós vamos sobreviver sem clamar ao Senhor? Eu me lembro uma época, pequeno, ali eu era pequenininho, sou pequeno, mas menor ainda. Ali em Flechal 2 e Cariacica, na igreja metodista wesleyana, lá em Flechal 2. Eu era criança. E quando não tinha culto, os jovens reuniam na casa da minha mãe com a minha irmã Sheila, meu irmão Charles na época, e eles oravam, cantavam. Eu me lembro que quando eu era criança, eles foram para lá e Deus ele entrou tão forte naquela casa onde estavam os jovens orando, e todos foram tomados pela presença do Espírito Santo. E muitas das vezes hoje nós não vemos isso. Muitas vezes nós temos que até mesmo implorar o jovem, ora. Jovem, fecha os olhos, vamos orar ao Senhor na igreja. Jovem, busca a presença de Deus. Mas a oração que chega diante de Deus não é essa oração a qual nós forçamos a pessoa de certo modo a orar. Mas a oração que move o coração de Deus é aquela que sai do fundo da sua alma.
É aquelas palavras de sinceridade diante da presença de Deus. Ah, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Porque quando nós oramos, escuta isso, quando nós oramos, nós buscamos a face do Senhor. E quando nós buscamos a face do Senhor, é tão forte esse texto, e quando nós buscamos a face de Deus, aleluia, nós nos livramos dos maus caminhos. Qual é esse mau caminho? Para algumas pessoas o mau caminho é o alcoolismo, para outras é o tabagismo, para outros são a prostituição, para outros é a pornografia, para outros é a contenda. E eu pergunto nessa noite para você que está me assistindo: qual é o mau caminho que tem atrapalhado você a se achegar mais próximo da presença de Deus? Gente, aproveitando, se você puder compartilhar esse vídeo, compartilhe ele nessa noite. Talvez tem pessoas precisando ouvir uma palavra nesse momento. Talvez tem pessoas nessa noite que estão precisando escutar aquilo a qual Deus está nos dando um direcionamento aqui nessa noite. Compartilhe esse vídeo, por gentileza. Então, qual é o mau caminho que tem atrapalhado você que está assistindo esse vídeo a não se achegar mais próximo do Senhor? É preciso refletir nessa noite. Que mau caminho é esse que não deixa você de permanecer na presença de Deus, que atrapalha você de se achegar mais próximo à presença do Espírito Santo? Querida, a presença do Espírito Santo, ela é muito forte. Porque aonde há a presença do Espírito Santo, não tem como ter o mau caminho. Aonde há a presença do Espírito Santo só tem uma coisa, um caminho. Qual é o caminho? O caminho da salvação, o caminho do perdão. Nós precisamos deixar as nossas vontades de lado e fazer a vontade do Espírito Santo. Ah, mas como que o Espírito Santo fala comigo? Ele bate dentro do teu coração direto. A Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós precisamos deixar esse mau caminho. Qual é o mau caminho? A obra da carne. A nossa carne só quer favorecer somente a nossa carne. Em Gálatas capítulo 5 e versículo de número 19 diz assim, se você tiver sua Bíblia, abre comigo aí em Gálatas capítulo 5 e versículo 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, disenções, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você está vendo? Nós não estamos em um tempo de ficar pregando prosperidade, que você vai para a igreja e você vai ser abençoado com carro, com casa, com o que você quiser.
Estamos no tempo de pregar a verdade. Porque enquanto muitas pessoas não estão pregando a verdade, que Jesus ele está voltando, muitas pessoas não estão pregando o verdadeiro evangelho de Deus, muitos jovens estão nas drogas nesse momento. Muitos jovens estão acolhidos por esse mundo que está sufocando a juventude. Então, eu creio que você que está assistindo esse vídeo se chama Igreja do Avivamento. Igreja do Avivamento. Igreja que quer fazer acontecer. Igreja que se dispõe a fazer o verdadeiro evangelho do Senhor. Deus ele está te chamando. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Deus ele quer fazer de você, meu querido, um pregador. Deus quer fazer de você uma pregadora. Deus quer fazer de você uma líder. De círculo de oração, de irmãs. Deus ele quer fazer de você uma propriedade santa. Deus ele quer fazer de você, meu querido, uma propriedade eleita. Ó sacerdócio real. Deus ele nos chama, querido, para trazer boas novas. Que ele cura, que Jesus batiza, que Jesus liberta. Mas nós precisamos deixar a vontade da carne de lado. Qual é a vontade da carne? Gálatas, capítulo 5 e versículo 19. Que são as obras das carnes. São manifestas quais são as prostituições, impureza, lascívia, idolatria e vai para lá. Mas só que tem uma coisa que me alegra. Nesse mesmo texto fala de uma coisa muito importante. Porque se nós for olhar para nós não somos pessoas calmas. Nós não somos pessoas pacientes, mansas. Mas tem uma coisa que vem tão forte na nossa vida que nos torna manso, que nos torna calmo. E é o que nós, como igreja do Senhor, não podemos perder. E é o que muitas pessoas estão perdendo, que é a presença do Espírito Santo de Deus. No mesmo capítulo, Gálatas 5, versículo 22, fala sobre o fruto do Espírito. Isso me alegra muito. Isso me alegra muito. Quais são o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. 9 frutos. Agora imagine você que está assistindo esse vídeo, se não tiver amor sobre a sua vida. Imagine você se não tiver amor pelo seu próximo. Imagine se não tiver amor de alguém para com você. O amor supera o ódio. O amor supera o ódio. E se tem uma coisa que eu sempre ensinei, enquanto eu estava pastoreando a igreja do Parque das Gaivotas, na nossa igreja Casa da Bênção aqui do Parque das Gaivotas, e eu falava para os membros da igreja, se é para fazer alguma coisa, faça com amor.
Faça com carinho, faça com responsabilidade, porque a obra do Senhor não é feita relaxadamente. Se é para tirar um tempo, tira com qualidade na presença do Senhor. Quantas pessoas não têm tirado um tempo para Deus? Tem pessoas que passam o dia todo até mesmo sem olhar para o céu, para observar como está o céu. Porque os afazeres do dia a dia estão sufocando. Clama a mim e responder-te-ei. O amor, ele supera tudo nas nossas vidas. Temos que ter o gozo, temos que ter a paz. É o que o Brasil precisa nesse momento, é de paz. É o que o Brasil precisa nesse momento, é que a paz reina sobre nossa nação, sobre o nosso globo terrestre. Quantas pessoas nesse momento perderam o seu emprego? Quantas pessoas nesse momento não tem até mesmo nada para comer dentro do seu lar, dentro da sua casa? A paz dele já se foi. Mas nós vamos daqui a pouco orar ao Senhor, pedir a Deus que manifeste a paz dentro da sua casa, dentro da casa desse conhecido, dentro da casa dessa pessoa que não tem paz. E eu tenho certeza que a longanimidade, que a benignidade, que a bondade de Deus venha descer sobre nossas vidas. Querido, eu vou dizer uma coisa, só de nós estarmos aqui, ó, eu estou aqui na minha casa, no quarto da minha filha Isabela. Você está na sua casa. Ou a Lani está no hospital com o Thales. Só de nós estarmos aqui nos olhando, nos comunicando, é motivo de glorificar o Senhor. É motivo de dizer, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor está sobre minha vida, o Senhor está comigo. Quantas pessoas não tiveram essa oportunidade que você está tendo aqui nessa noite? Quantas pessoas não tiveram essa oportunidade? Então, quando nós juntamos o fruto do Espírito Santo, vem uma coisa muito importante que eu e você temos que permanecer, é a fé. A fé remove montanhas. A fé, ela remove montanhas. João Clóvis chegou aí, né, João? Tudo bem? A fé remove montanhas. Precisamos manter a nossa fé em Deus. Precisamos crer e continuamente acreditando que só através do poder de Deus, da unção de Deus, a sua situação, a minha situação, a situação dessa humanidade vai melhorar. Clama a mim e responder-te-ei. É o que eu e você precisa fazer. Clamar a presença do Espírito Santo de Deus. Com a fé vem a mansidão. Lembra que eu falei que nós mesmos não somos mansos? É verdade. Mas quando vem a presença do Espírito Santo, aí entra sobre nossos corações o que? A mansidão. E com a mansidão vem o que? A temperança. A temperança. Então, voltando lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós temos que nos converter dos seus maus caminhos. E como que eu vou me converter? Me enchendo do fruto do Espírito Santo. E contra
E quando nós nos enchemos do fruto do Espírito Santo, contra estas coisas, o que diz aqui? Vou voltar para nós entendermos melhor. Contra essas coisas não há lei. O que entendemos? Então, se não há lei contra algo, eu posso praticar o quanto eu quiser. E muitos de nós não praticamos o amor, a bondade, a longanimidade, a fidelidade, a fé, a mansidão. Precisamos voltar à essência do primeiro amor. Precisamos voltar à essência do primeiro amor. Não percamos, querido, a confiança em Deus. Não vamos perder a essência do Espírito Santo. Jamais. Vamos tirar do nosso caminho tudo aquilo que nos leva a se afastar da presença de Deus. Vamos tirar do nosso caminho tudo aquilo que atrapalha nós chegarmos próximo a Deus. E quando nós tiramos do nosso caminho, olha o que diz a palavra: e eu dos céus ouvirei. Então eu, o Senhor, ouvirei, aleluia, e perdoarei os seus pecados. Você que chegou agora, nós estamos lendo 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, verei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Só para você entender. Então, Deus, Ele vai, aleluia, nos ouvir e Ele vai nos perdoar. E quando Deus nos perdoa, Ele vai sarar a nossa terra. E é o que eu queria chegar. Muitas pessoas acham que esse negócio aí do coronavírus é uma coisa assim, do nada a ver. Tem tudo a ver, querido. Jesus, Ele está voltando. Jesus, Ele está voltando. E Ele quer uma igreja preparada. Jesus, Ele quer uma igreja que esteja preparada para buscar a face dEle. E muitas das vezes nós não estamos vendo pessoas preparadas. Se prepare, ó igreja, para a volta de Jesus. Jesus está voltando. Ele está voltando. E Ele quer sarar a nossa terra. Ele quer sarar o nosso Brasil. Deus, Ele quer sarar as nossas famílias. Deus, Ele quer sarar os nossos filhos. Deus quer sarar esse homem de Deus que um dia pregava, cantava, buscava a presença de Deus e hoje não busca mais. Oh, querido, Jesus, Ele é bem-vindo sobre nossas casas. Pai do Senhor, pastor Washington, Jesus, Ele é bem-vindo no nosso lar. E Ele está nos convidando nessa noite para se chegar mais próximo a Ele. Ele está nos convidando para chegar diante da presença dEle. Eu não sei qual é a sua situação espiritual nesse momento, mas eu tenho certeza que se você orar ao Senhor, buscar a presença de Deus, Ele vai responder o seu clamor. Ele vai responder a sua adoração. Ele vai responder aquilo que você falar com Ele com sinceridade. Humberto, seja bem-vindo, Humberto. Tenha fé.
Tenha bom ânimo. Eu gosto dessa palavra, tenha fé, tenha bom ânimo. Precisamos rasgar os nossos corações diante da presença de Deus. Precisamos rasgar os nossos corações diante da presença de Deus. Eu me lembro também uma certa vez, minha mãe, pastora Geralda, pregava ali em Porto de Santana, Flechal 2, e lá para Cariacica nós morávamos lá. E a minha maior paixão naquela época, ela não sabe disso, mas eu vou falar agora, é ver minha mãe pregar. Era ver minha mãe clamar a presença do Senhor, pregar para aquela igreja cheia. Eu achava aquilo muito lindo, minha mãe ministrando. E uma certa vez, minha mãe chegou em casa e falou assim: olha, só vou tomar um banho e tô indo para a igreja pregar. E eu me atrasei, porque eu acompanhava ela. E minha mãe saiu, quando ela saiu do banheiro, eu entrei no banheiro para tomar banho, mas quando eu saí do banheiro, ela já tinha ido para a igreja, eu não sabia qual a igreja. E eu saí para o Porto Santana, fui andando para cima e para baixo, naqueles morros, chorando, até que eu cheguei numa igreja e faleceu o fulano de tal, não lembro o nome da pessoa, não tem nem como lembrar. Eu estou procurando minha mãe, a pastora Geralda. Para mim, na minha concepção, todo mundo conhecia minha mãe. Para mim, minha mãe era uma pessoa famosa no meio evangélico. Boas lembranças. Porque eu olhava para minha mãe e me espelhava na presença do Espírito Santo que estava sobre ela, que está ainda sobre ela. Eu me lembro que eu não achei minha mãe. Eles me colocaram num carro e me trouxeram para casa. Mas por que eu estou contando isso? Porque eu estava desesperado pela presença e pelo conhecimento espiritual. Eu estava sentindo fome do Espírito Santo. Lembra da primeira vez que você entrou na presença de Deus? O novo convertido, assim, que nós pentecostais falamos, o novo convertido. O camarada fica contando a hora, querido, para ir para a igreja. Muitas vezes ele até briga com o pastor, abre essa igreja mais rápido para mim ir para a igreja. Interessante que nós estamos vivendo isso numa igreja aqui nossa. Ontem eu estive ministrando lá. Deus abençoe os meninos. Vocês sabem de quem eu estou falando. E eu estava desesperado pela presença de Deus. E minha maior alegria era ver minha mãe ministrar a palavra do Senhor. E hoje eu dou graças a Deus, porque hoje eu também ministro a palavra de Deus. Hoje eu também, com todas as minhas dificuldades, através do Espírito Santo, eu ministro a palavra de Deus. Então eu posso olhar para trás e dizer: valeu a pena. Valeu a pena eu me espelhar em uma pessoa fiel na presença de Deus. Valeu a pena eu correr cada canto daquele morro naquela noite atrás da minha mãe para ver ela pregar. Me traz a memória aqui que eu, como pai, você que está me assistindo como pai, ou um futuro pai, mãe ou futura mãe, você é o espelho do seu filho. Nós somos o espelho dos nossos filhos. E como que nós estamos nos apresentando diante dos nossos filhos? Como que nós estamos nos apresentando diante dos nossos filhos? Eu estava falando essa semana que se as pessoas observassem mesmo, todos os pais, todas as mães,
que não são cristãos procuraria um ministério, uma igreja, procuraria se achegar mais próximo a Deus, para também cuidar dos seus filhos na vida espiritual. Porque a igreja ela tem um papel fundamental na sociedade. A igreja ela tem um papel fundamental na comunidade. Através da igreja, muitas pessoas são libertas. Porque há um pastor orando por você. Há um obreiro orando por você. Há um presbítero orando por você. Há um dirigente orando por você. Há aquela irmãzinha que fica lá na porta. A irmãzinha que fica lá na porta. E muitas vezes a pessoa não dá valor. Mas aquela irmãzinha que muitas das vezes tem sustentado a sua vida diante de Deus porque está orando por você. Quantos livramentos Deus nos deu por orações de pessoas que nós nem conhecemos, mas a nossa mãe, nosso pai, ora por meu filho, ora pela minha filha. É gratificante quando alguém chega para nós e pede uma oração. É gratificante. Não sei você, mas para mim, quando uma pessoa pede para mim orar, sabe o que eu entendo? Eu entendo que a pessoa está vendo em mim a presença do Espírito Santo. Está vendo em mim, em você, em nós, a presença do Espírito Santo. E nós precisamos deixar que a nossa casa seja templo do Espírito Santo. Nós precisamos deixar que a nossa casa, que a nossa família venha ser templo do Espírito Santo. Não precisamos ficar com medo dessa pandemia, mas precisamos vigiar, queridos. Precisamos vigiar, ter prevenção e não buscar o Senhor por medo. E mesmo se buscar o Senhor por medo, quando esse problema passar, essa situação passar, continua na presença do Espírito Santo. Porque Deus ele pode livrar você de muitas coisas. Deus ele pode te livrar de muitas coisas. Quantos livramentos Deus tem nos dado. Eu já caí na altura de 6 metros, lá embaixo. Aconteceu nada comigo, graças a Deus. Eu já encapotei com carro. Eu já encapotei aonde eu estava como passageiro, melhor dizendo. Não aconteceu nada comigo. 2 paredes de uma igreja que nós estávamos reformando caiu tudo em cima de mim. Não aconteceu nada comigo. A minha casa, quando eu era pequeno, em Flechal 2, queimou todinha. Não aconteceu nada comigo. Quando eu era bebezinho, eu quase morri. Mas hoje eu estou vivo para contar a história. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que Deus tem algo especial para comigo. E eu sei também que Deus tem algo especial para com você. Mas precisamos manter a fé. A fé, ela nos acalma.
Lembra? A fé, ela nos acalma. A fé, ela transforma o homem. A fé, ela transforma a mulher. Então continua clamando diante do texto que nós lemos, 2 Crônica capítulo 7. Então continua orando ao Senhor. Continua buscando a presença do Espírito Santo. Aleluia. Porque Ele quer que você o adore em espírito e verdade.